Exaltado seja o nome grandioso do nosso Deus. O Salmo 34, nos seus 3 primeiros versos, ele diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Amém. Nós vamos orar, depois vamos para o intervalo, louvando a Deus com o hino do nosso inário, e voltamos para meditar na santa palavra do Senhor. Nosso Deus, exaltado seja o teu nome, e que todos nesse instante, a uma só voz, estejam louvando e engrandecendo o teu santo nome. Nosso Deus, te bendizemos pelo Deus que o Senhor é, e esse Deus maravilhoso que, sendo um Deus justo, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, decidiu ter-nos na tua presença e conservar-nos nela. E obrigado, nossa gratidão por isso, Senhor. Porque debaixo dessa maravilhosa graça nós caminhamos nos dias que graciosamente o Senhor tem nos acrescentado. Exaltado seja o teu nome. É o que nós, Senhor, trazemos diante de ti e o fazemos na autoridade única do nosso Redentor, Cristo Jesus. Amém. É muito rico olharmos para a palavra de Deus e descobrirmos nela a repetição das situações que envolveram a vida do povo de Deus. E é rico nós olharmos e vemos que elas se afunilam dentro de uma única realidade final. Nós tomamos as Escrituras e vemos, meus irmãos, Deus falando sobre uma realidade que parece-nos ser lançada à frente, mas que está presente de forma tal que nós entendemos que ela já se consumou dentro do querer do Deus Todo-Poderoso. Eu quero fazer a leitura de 2 versos na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 2, versos 16 e 17. As Escrituras dizem assim: Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração
e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Palavras de Paulo em um tom muito pastoral. Paulo intercede por aqueles nossos irmãos de uma maneira que nós vemos nas suas palavras um revestir de sentimentos. Irmãos, nós estamos vivendo de maneira muito semelhante àquela que os nossos irmãos viveram no passado. Paulo os está exortando quanto às situações que viriam, quanto ao surgimento de situações apóstatas, está dando a ele a conhecer que muitos da falsa profissão de fé haveriam de apostatar, que aquele que seria, que as escrituras chamam de um homem da iniquidade, haveria de vir, e mostrando o caráter dele, um caráter, meus irmãos, de enganação, um caráter, meus irmãos, que mostra que ele viria e que traria até mesmo sinais, prodígios, que de fato seriam grandes mentiras, envolvido em uma situação de engano, envolvido em uma situação de injustiça, envolvendo numa situação de uma profunda centralidade em si mesmo. Irmãos, essas pessoas todas serão julgadas, todas estão diante do Senhor já com a sentença de condenação pronunciada. No entanto, nós vivemos aqui e a caminhada que temos aqui, ela envolve momentos de apostasia de muitos, ela envolve, meus irmãos, momentos de sofrimento diante das iniquidades que pessoas sem Deus vivem e tentam impor sobre nós. Mas algo, meus irmãos, é muito próprio para a nossa própria vida. Quando nós falamos em família da fé, em povo de Deus, nós estamos falando em pessoas que são únicas, pessoas que têm uma propriedade que é exclusivamente sua. As Escrituras chamam a essas pessoas de família. E família que tem uma mesma fé, e família que tem o mesmo pai, e família emanadas debaixo do mesmo cuidado, família que vivem debaixo de um mesmo ato manifesto pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O nome de Jesus aqui, ele aparece de forma completa, não é? Aparece o Senhor Jesus Cristo, ungido, redentor, que tem a autoridade e o senhorio sobre tudo. Senhor Jesus Cristo. E nós vemos, meus irmãos, a sua associação dentro da economia da divindade, surgindo aqui, relacionando-se com o Pai. E este mesmo Deus e Pai, e essa mesma pessoa de Jesus Cristo, é aquela, meus irmãos, que tem proporcionado a nós o que nós chamamos de salvação, de redenção, de retomada da vida com aquele que é o nosso Senhor. Então, olhando para o texto, primeiro, nós vemos, meus irmãos, um ato passado, que é a grande força do presente da nossa vida e que também vai lançar esperança sobre cada um de nós. Esse ato passado, ele é revelado aqui através da palavra amor. Desse ágape que surge aqui, mas que em nosso tempo verbal, ele se lança no passado. Ele se lança num pretérito, meus irmãos, que é conhecido, primeiro, no tempo, mas que caminha para além do próprio tempo. Esse Deus que, assim as Escrituras nos dizem, nos amou. Nos amou na expressão do Pai, nos amou na expressão do Filho,
e nos amou e nos tem amado na expressão do Espírito Santo e na sua manifestação na nossa vida. Então, primeiro, esse ato de amor, quando envolve a relação com o Pai, nos leva lá atrás à própria escolha que Deus fez de cada um de nós para que estivéssemos hoje junto com Ele. A questão da eleição, rejeitada por tantos, mas que não pode ser desqualificada dentro das Escrituras Sagradas num olhar sério para. Não é possível que isso aconteça. Nós olhamos e vemos que, primeiro, o amor de Deus, ele se fez presente lá atrás, quando Deus decidiu nos amar, nos escolhendo para sermos seus, apesar da rebeldia que, dentro da sua grandiosidade como um Deus que não é limitado pelo espaço e pelo tempo, sabia que rebeldemente estaríamos contra Ele. Então, primeiro, a escolha. Ele escolhe, e essa escolha é tão segura que ele diz que ela está ligada a um destino eterno consigo mesmo. Então, fomos escolhidos para estarmos eternamente com Ele, o Pai. É uma garantia, é uma segurança. Isso, meus irmãos, também lá atrás é visto num ato de amor dentro da história, quando Jesus morre na cruz por nós. Primeiro, Jesus, então, nesse ato de amor, decide que no conselho da divindade ele viria para pagar a nossa dívida. Ele se humilharia, assumiria uma forma de gente, e que pagaria ao Pai a dívida impagável daqueles que foram escolhidos. Ele morre na cruz, ele paga a nossa dívida, e tudo se consuma dentro da divindade, satisfazendo a justiça de Deus. Deus não poderia deixar de cobrar a dívida, uma dívida que ninguém poderia pagar a não ser Ele mesmo. Então, para que ela fosse paga, o Filho teria que se fazer homem, receber a carga da mão de Deus sobre ele, para que não caísse esse peso sobre aqueles escolhidos a quem ele amou, e desta forma a dívida fosse quitada. Então, meus irmãos, ele nos amou, e esse ato de ter nos amado reflete na nossa vida no presente, porque ele continua nos amando. E nos dá a garantia no amanhã, porque ele continuará amando a cada um de nós. Então ele nos amou. Depois, as Escrituras dizem também que ele nos deu algo. Também nós olhamos o verbo no passado. Ele nos deu. Ele não está nos dando ou nos dará, ele já nos deu. É nosso, está conosco, faz parte da nossa vida no presente. O que ele nos deu? Uma eterna consolação. Então, em Cristo, nós somos eternamente consolados pelo Pai. E essa eterna consolação, ela é presente para nós hoje e ela será presente em nossas vidas por toda a eternidade. Nós precisamos hoje de força. Precisamos hoje, meus irmãos, de consolação. E a palavra consolar significa encorajar para continuar a caminhada. O que as Escrituras nos dizem é que nós não temos hoje como chegar a Deus e dizer: Senhor, eu não sou encorajado. Você pode não se sentir encorajado, mas não esteja sendo encorajado. Porque se você está em Cristo, as Escrituras dizem que Deus te amou, e Ele amando, Ele deu a você um eterno consolo, eterno encorajamento.
Essa palavra é muito usada, meus irmãos, quando perdemos alguém que amamos. Normalmente diz, pastor, vai lá para trazer uma palavra de consolo àquela pessoa. Parece que consolo é aquela palavra de chegar e dizer alguma coisa que vai fazer com que a pessoa se sinta bem naquele momento. A palavra de consolo é aquela que encoraja a pessoa a continuar caminhando na sua vida, na sua perda, na sua dor, no seu luto. Palavra de encorajamento é isto. É chegar e deixar seguro que a caminhada da vida ela vai acontecer, que não vai faltar força, que estaremos ao lado daquela pessoa, basta que ela diga preciso. E é o que Deus faz conosco. Ele está conosco, dando-nos força para continuarmos a nossa caminhada de uma maneira tão incisiva, que, meus irmãos, as Escrituras, elas estão cheias de expressão direcionadas aos fiéis do Senhor, aqueles que são povo de Deus, aqueles que estão salvos nele, para que desta forma eles tenham a segurança de saber que eles não ficarão no meio do caminho desfalecidos. Então, o Deus que nos amou também nos deu força para a caminhada. Ou seja, nos consolou. É aquele que nos encorajou, é aquele que nos deu forças para enfrentarmos os desafios da nova realidade que passamos a ter em Cristo Jesus. Então, ele nos amou, nos deu a eterna consolação e nos deu também da boa esperança. Essa boa esperança, essa palavra boa, ela liga-se em sentido com a palavra eterna, a eterna esperança. Vai chegar um momento que a esperança ela vai deixar de fazer parte da nossa vida. Afinal de contas, Paulo afirma isso. Existem a fé, a esperança e o amor. O amor é o que não deixará de existir nunca. Mas a fé e a esperança têm os seus dias contados. Haverá um momento que não precisaremos mais viver pelo que cremos, porque estaremos diante daquele a quem cremos. Haverá um momento que não precisaremos esperar mais, porque o que esperamos haverá chegado. Então não haverá necessidade de crer na expressão da fé que as Escrituras nos apresentam. A fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Não significa que seja irreal. Significa que é real, mas que não pode ser apalpada como apalpamos qualquer objeto. Mas ela é profundamente real. Porque cremos em verdade, cremos em realidade e esperamos o que é seguro. Então Deus já nos deu, dentro do amor com que nos amou, consolo ou força para a caminhada. Deus nos deu, dentro da nossa vida ligada a Ele, também, meus irmãos, uma eterna esperança. Ou seja, Ele deu-nos a certeza do que acontecerá depois da nossa partida aqui. Meus irmãos, triste coisa, o apóstolo Paulo diz, se a nossa esperança estiver limitada apenas aos dias da nossa existência. Triste coisa. Ele diz, se é só isso, vão comer, beber, porque não vai ter realmente nada que venha depois para que nós cultivemos agora no presente. É só agora. Comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer e final de toda a história. É assim que muitos têm acreditado, é assim que muitos têm vivido, e é assim que muitos têm se desesperado. Mas a palavra de Deus diz que agora o amor de Deus derramado em nosso coração nos dá
força para continuarmos caminhando, porque Deus é o nosso consolo, Ele é o nosso encorajador, temos nele encorajamento. Mas não somente isso, temos a boa esperança. Nós temos a esperança do que vai acontecer após a nossa partida também, que não é nenhum vácuo, nenhum vazio, nenhuma aniquilação, não é um deixar a total existência. Absolutamente. É a garantia de que partir daqui é estar com Cristo, que é infinitamente melhor. É que partir daqui é estar consciente na presença daquele que é o seu Redentor. E partir daqui é partir para o momento em que voltará a encontrar-se novamente, a unir-se com o seu corpo e voltar a ser integralmente aquilo que você é, que nós somos. E saber que depois de tudo isso, continuaremos sendo nós mesmos, sem o peso do pecado sobre nós, em um relacionamento perfeito com Deus e perfeito entre nós. Hoje o nosso relacionamento ele não é perfeito, ao contrário. Ele é aparador. Nós vivemos nos esfregando nas nossas diferenças em busca, em muitos casos, de hegemonia, de sermos melhores ou coisas desse tipo. Deveria ser um aparar de arestas para que nós fôssemos melhores, mais polidos. Nem sempre é assim. Mas Deus tem feito com que esse esfregar de orgulho que temos aqui um diante do outro seja o polir da nossa vida para que nós sejamos talhados segundo a pessoa de Jesus Cristo, a imagem do seu Filho amado. E, meus irmãos, assim, as Escrituras dizem que, pela graça, Ele consola o nosso coração e confirma-nos dentro da boa obra e da sua verdade. É a segurança que Deus nos dá através da pessoa de Cristo Jesus. Porque Ele nos proporcionou, nos tem proporcionado e nos proporcionará, dentro da sua santa e eterna redenção, bênçãos que não são de um acúmulo aqui de bens físicos, mas de paz, autêntica e verdadeira paz que excede a todo entendimento, de segurança e força para continuar a caminhada, por mais que o mar se agite. E, meus irmãos, a segurança de saber que Ele estará consolando, confirmando e assegurando. Por isso, esse ensino maravilhoso da graça de Deus envolve a nossa vida de uma maneira muito especial, porque Deus fez, está fazendo e continuará fazendo em nós. Aquele que começou boa obra há de consumá-la até o dia de Cristo Jesus, o nosso Redentor e amado Salvador. Que Deus te abençoe. Amém.
Nosso Deus, o Senhor é o mantenedor do nosso ser. Só o Senhor pode, não há outro Senhor que possa fazer isso. Exaltado seja o nome do Senhor por isso, Pai. E obrigado. Obrigado porque se não fosse esse ato de providência do Senhor, nada se sustentaria. Pedimos ao Senhor que sustente a nossa vida no restante do dia de hoje ainda. Sustente a nossa vida no caminhar desta semana, Pai. Nos ajude. Cuide de nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com a sua vida, com a sua família, o seu lar, seja com todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Deus abençoe, Deus fortaleça a sua vida. Amém. Eu te expus os meus caminhos, e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Salmo 119, 26. Há 3 verdades dignas de destaque neste versículo. A primeira delas é a disposição do salmista em abrir o coração para Deus. Embora Deus conheça a tudo e a todo sonde, ele tem prazer quando seus olhos destampam o coração e expõem diante dele os seus caminhos. É tolice tentar nos esconder de Deus. É insensatez querer ocultar de seus olhos os nossos caminhos. Para ele, luz e trevas são a mesma coisa. Está nas profundezas do mar, no cume dos montes mais altos e no mais longínquos horizontes. A segunda verdade que este versículo destaca é que quando expomos nossos caminhos para Deus, ele nos socorre. O Senhor não nos escorraça por causa de nossas fraquezas, mas nos assiste pelo poder do seu Santo Espírito. Ele não vira as costas para nós, mas nos toma em seus braços. Ele não nos condena, mas nos perdoa e nos restaura. A terceira verdade é que, em face do cuidado divino, o salmista suplica a Deus para ensiná-lo. Ele quer aprender mais dos seus decretos. Ele anseia ser matriculado na escola do aprendizado e tornar-se um discípulo do Senhor para aprender os seus decretos. A palavra de Deus é fonte de conhecimento e manual de sabedoria. Aprendê-la é o segredo de uma vida vitoriosa. Observá-la é o caminho da sabedoria. Ensiná-la é o mais elevado privilégio.